Recebi um e-mail aqui também, a pessoa pediu para não se identificar, mas eu achei interessante porque ela está vivendo um pouco um conflito que tem sido muito comum nos dias de hoje. Ela fala: padre, o que tem me feito sofrer é o meu questionamento sobre a vida. Eu me vejo, me amo, me importo com o que pensam de mim, mas de forma positiva. As críticas eu uso para melhorar, os elogios enchem meu ego, tudo bem. Aliás, eu era assim. Até que comecei a me questionar o porquê de me sentir satisfeita com essas coisas. Afinal, só tem importância para mim, e ao concluir que todos nós somos sozinhos. No fundo, somos sozinhos. Chegar a essa conclusão me desesperou. Retirou até mesmo o sentido do que eu tinha para este reconhecimento que o outro me dava. Eu me sinto só. E como se só eu me preocupasse comigo. Quando me falam, sinto acolhida, mas quando penso que o que as outras pessoas falam são palavras jogadas fora, eu vejo o quanto só eu tenho importância para mim. Minha solidão se aprofunda e eu me pergunto, então, para que viver? Para que estudar, trabalhar, procriar, se isso só tem sentido para mim? Quero voltar a ser eu mesma, porque eu sempre amei ser quem eu sou e hoje tenho sentido muita dificuldade de viver esse sentimento. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Essa perda do sentido da vida. Primeiro que ela fala uma coisa que é muito verdadeira. No fundo, nós somos sós. Ninguém pode nos livrar dessa solidão. Aliás, esse livro que eu vou lançar agora, se Deus quiser, em junho, chama-se Orfandades, O Destino das Ausências. É um livro de contos em que eu, a partir de personagens e de histórias, eu trato, dessas orfandades que são naturais desta insuficiência da condição humana, que é, no fundo, eu acabo tendo que experimentar as minhas questões mais fundamentais sozinho. É claro, o outro do meu lado me ajuda, mas em última instância, sou eu e minhas misérias, O outro não consegue acessar tudo que eu sou, como eu gosto sempre de dizer, porque eu sou um totalmente outro. O outro é um totalmente outro. Por mais que eu esteja ao lado daquela pessoa, eu não tenho como acessar a totalidade dela. E essa incapacidade de ser acessado na nossa totalidade gera uma solidão, uma sensação de ser só. Porque é aquele momento em que você não tem palavras para definir o que você sente. Essa é a solidão. É aquele sentimento que nem você entende. É aquela mágoa que nem você compreende porque tem. É neste lugar de solidão que moram todos esses sentimentos que são muitas vezes difíceis de serem entendidos. Agora, é interessante que a sociedade moderna tem acentuado muito essa sensação de solidão, pelas características que são próprias dos dias de hoje, A dificuldade dos vínculos, como nós já falamos em outros momentos também, a facilidade com que as pessoas se desprezam, com que elas se trocam, a falta de fidelidade, a falta de confiança, muitas vezes a falta de verdade na relação. Isso aprofunda muitas vezes essa solidão. Faz com que a gente se sinta cada vez mais solitários. E volto a dizer, não é essa solidão de você não ter alguém ao lado. Não, estou falando daquela que você experimenta de maneira inevitável, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Até na abertura do livro, eu estou escrevendo um texto para colocar lá. Eu estava pensando nisso ontem. Estava escrevendo lá. Não há cuidado humano que possa nos socorrer desta sensação de solidão. Eu acho que é a solidão que nós vamos experimentar na hora da morte, Que é quando você, mesmo que você tenha um médico segurando na sua mão, mesmo que você tenha um amigo, uma mãe, você vai só. E eu não estou negando aqui a dimensão espiritual, não. Eu estou falando da matéria. É deste corpo que tem fim. Deste corpo que padece solitário, Aí a fé nos ajuda a entender que essa experiência será
vivida na presença de Deus, em que Ele nos dá o suporte, o conforto, né, a força para ultrapassar essa fronteira. Tudo bem, a fé nos ensina isso. Agora, antropologicamente, nós vamos enfrentar isso de maneira muito dura. Agora, como é que eu posso fazer para que essa orfandade, essa solidão, não venha retirar as minhas esperanças? Como aqui, né? Essa menina já teve muita facilidade de ser quem ela era, muito elogiada por todo mundo, certamente uma pessoa muito querida, mas de repente ela mergulhou nessa solidão e ela descobriu de que nada valeria, não adianta o outro me reconhecer se eu não me reconheço. Não adianta o outro me querer bem se eu não me quero, se eu não me acolho. E aí, minha gente, nós entramos nessa questão que nós já tocamos tantas vezes, mas que ela é sempre atual, ela é sempre necessária de ser dita. O ser humano que não se acolhe, o ser humano que não se conhece, que não está disposto a viver esse dilema de ser quem é, não vai alcançar, não vai conseguir viver essa realização humana. Ele vai se perder, porque o mundo de hoje tem dificultado cada vez mais esse autoconhecimento. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos superar cada vez mais esse conforto que o autodesconhecimento pode nos trazer. Porque a falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento, né, ela pode gerar um conforto temporário. Eu não estou nem aí com os meus problemas, eu quero mais é viver minha vida, eu quero mais é tocar o meu dia a dia, deixa os problemas, outro dia eu resolvo. Pois é, mais cedo ou mais tarde a vida vai nos cobrar. Por isso que o autoconhecimento, e a gente começa aprendendo isso desde criança, quando a gente é bem orientado para esse processo, ele vai criar adultos mais dispostos e mais com uma imunidade um pouco melhor, né? Para dar conta dessa vida. Porque se você não toma cuidado, se você não se percebe, você corre o risco de arrastar todos os dilemas que deveriam ter sido resolvidos na adolescência para a juventude. E da juventude para a idade madura e depois para a velhice. E aí, porque você não resolveu aquele conflito na hora certa, você corre o risco de depois não ter condições de resolver. Porque estão todos acumulados. Superar essa superficialidade dia a dia. É inevitável. Olha, a nossa cultura, ela favorece a superficialidade. Os ambientes que nós frequentamos, muitas vezes, eles favorecem a superficialidade. Você vê pela altura da música, que impede que as pessoas conversem. O livro que muitas vezes nos chama a atenção, o livro que às vezes a gente quer ler, mas esse livro está tão chato, eu não estou entendendo muito. Por quê? Porque aquela leitura está te retirando da zona de conforto. Eu gosto muito de ler coisas que eu não entendo no primeiro momento, porque eu saio da minha zona de conforto. Ler aquilo que eu já sei, que sentido tem isso? Eu preciso o tempo todo sair da minha zona de conforto. E isso é existencial. Se eu quiser dar conta de mim, se eu quiser lidar melhor comigo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E como é que eu saio da minha zona de conforto? Na minha convivência, no meu encontro com os outros, com os que são diferentes de mim. E até mesmo com os que são meus amigos e que são parecidos comigo, também posso sair da zona de conforto, desde que eu permita que aquele relacionamento não seja superficial. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma postura superficial. O nosso desejo tem que ser alcançar sempre o mais profundo de nós mesmos. Eu preciso me motivar a querer ir mergulhando cada vez mais em águas mais profundas. É a proposta de João Paulo II naquele tempo, que ainda continua atual. A proposta de Jesus para nós é essa:
Vamos sair da margem, vamos aprofundar. O nosso processo de fé pode nos favorecer isso. Porque se a gente não aprofunda, minha gente, nós não saberemos entender essa solidão e não saberemos administrá-la. A superficialidade, ela não favorece a experiência da solidão. Isso é um fato comum. Eu não suporto ficar sozinho. Isso não pode. Eu não suporto parar de trabalhar. Eu não suporto ficar quieto. Que isso? Ah, mas eu sou assim. É aí que está a zona de conforto. A palavra eu sou assim, ela significa a zona de conforto. Mas quem disse que você tem que ficar assim a vida inteira? Quem disse que você, mesmo sendo um trabalhador ativo, sendo dinâmico, quem disse que você também não pode ser afeito a uma reflexão que vai te fazer parar? Você que não gosta de ler, quem disse que você vai morrer sem poder fazer aí, despertar em você o gosto pela leitura? Buscar a profundidade. Você que só escuta aquela música que... Não. Você tem condições de fazer a experiência da profundidade. Porque é ela que nos dá condições de lidar com as nossas questões mais fundamentais. E a gente não pode morrer sem resolver esses conflitos, viu? Eu quero sempre oferecer o programa de direção espiritual como uma oportunidade para a gente aprofundar essas questões humanas. Para a gente poder refletir a vida. E a partir da reflexão que fazemos, ultrapassar essa zona de conforto e chegar do lado de lá um pouco melhor do que quando estávamos aqui neste lugar. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus abençoe todos os que hoje sofrem a perda, a dificuldade do vínculo. Que Deus possa nos confortar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.